Neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, responderão a perguntas elaboradas pelos jornalistas. Só pedir para o pessoal falar no microfone, nome e veículo, por favor. Bom dia, presidente Lula. Bom dia, presidente Maduro. Marcos Uchoa, TV Brasil. Uma expressão que foi usada recentemente bastante foi que o Brasil voltou. E, aparentemente, nesse discurso e nessa ocasião, a gente está vendo um pouco a Venezuela voltou. Eu queria ver um pouco o simbolismo, não só desse encontro de delegações de ministros, mas também na véspera de um encontro dos líderes de toda a América do Sul. Quer dizer, essa abertura de portas que o senhor está proporcionando para o presidente Maduro tem a intenção exatamente de recuperar a Venezuela, não simplesmente para a relação bilateral, mas do continente de uma maneira geral? Olha, eu acho que esse momento é importante por muitas coisas. Mas uma delas é porque a América do Sul ela precisa se convencer que nós temos que trabalhar como se fosse um bloco. Não dá para ninguém imaginar que sozinho um país da América do Sul vai resolver os seus graves problemas que já perduram mais de 500 anos. Eu não estou falando de um período pequeno, eu estou falando de uma história em que nenhum país da América do Sul teve chance de se transformar num país de padrão de vida de classe média alta ou de classe média média. Ou seja, nós estamos há 500 anos sempre lidando com a pobreza. Sempre lidando com a pobreza. Ou seja, muitas vezes você ganha, 10 num ano e perde 10 no outro ano. Ou seja, não há uma sequência das pessoas subirem e ficar num pedestal mais evoluído. E se a gente estiver junto, nós somos 450 milhões de pessoas. Se a gente estiver junto, a gente tem um PIB de quase 4,5 trilhões de dólares. A gente tem força no processo de negociação. E é por isso que esse momento é importante. É porque nós vamos tentar discutir outra vez, e não é difícil, se a gente não quiser olhar para a União Europeia como modelo de integração, a gente olha para um continente mais pobre que nós, que é a União Africana. Eles têm um processo de trabalhar em união há muitos e muitos anos. Então, por que nós, na América do Sul, vivemos tão separados uns dos outros? Por que quase todos os países de língua espanhol aprenderam durante muitos anos que o Brasil era inimigo? Eu não esqueço nunca quando o Chaves me dizia que quando ele dava aula na Academia Militar em La Paz, a orientação dele era de que o Brasil era o inimigo e que a Venezuela tinha que ter cuidado com o Brasil. Essa é a orientação militar. E aí vale para vários outros países. E nós também não deixávamos barato, nós também ficávamos de costa. A elite brasileira adorava levantar de manhã e olhar para a Europa sem ver o continente africano. A gente adorava olhar para os Estados Unidos sem ver o México, sem ver o Caribe. Sempre sonhando que era de lá que vinha, a fortuna para que nós nos transformasse num país independente economicamente. Isso não vai acontecer nunca. Não aconteceu no século passado, não aconteceu no outro século, não aconteceu nesse século. Vai acontecer o dia que nós, aqui na América do Sul, tivermos coragem de resolver que nós cuidamos do nosso destino. Cada país será aquilo que ele quiser ser, se o dirigente tiver coragem. O Brasil será aquilo que a gente tiver coragem de fazer. Se a gente tiver coragem de fortalecer as instituições democráticas, se a gente tiver coragem de romper com a mesma política de sempre o rico fica mais rico, o pobre fica mais pobre. Então essa vinda do Maduro aqui, ela representa um pouco essa retomada. Obviamente que nós vamos conversar com 12 presidentes amanhã. Nós queremos ouvir cada um. Cada um vai votar para o seu país com as ideias que foram discutidas. Depois nós vamos ver outro encontro para saber no que a gente avançou.
A única coisa que eu tenho clareza é que, pela experiência minha de 8 anos de mandato, de 2002 a 2010, e agora nesse começo de governo, e ver o que aconteceu no mundo depois que eu deixei a presidência, o que aconteceu foi retrocesso no mundo inteiro. Retrocesso político, retrocesso econômico, uma pandemia. Ou seja, então, nós vamos ter que discutir entre nós se a gente quer continuar sendo o que nós somos, do tamanho que nós somos, com os problemas que nós somos, ou nós vamos querer discutir se a gente formar um bloco, a gente pode negociar com mais potência, com mais, quem sabe, força e com muito mais possibilidade de ganhar. Eu vou dar um exemplo. Nós temos um problema no acordo com a União Europeia que eu quero fazer. Se tem uma pessoa que quer fechar um acordo com a União Europeia, sou eu. Agora, é o seguinte, Alckmin, nós fizemos uma reunião na indústria, na Federação da Fiesp, sexta-feira à noite. E aqueles empresários sabem que tem uma coisa que o Brasil não pode entregar, que é as compras governamentais. Se a gente entregar as compras governamentais, o que vai sobrar para a pequena e média brasileira? O que vai sobrar para uma economia pujante de pequenas e médias empresas, pequenos e médios investidores? Nada. Então, eu acho que nós temos que pensar como a América do Sul vai voltar a crescer do ponto de vista científico, tecnológico, do ponto de vista empresarial. A gente adora exportar commodities, mas nós gostamos também de exportar produtos manufaturados, que são produtos de fábrica, que geram mais emprego, salário de melhor qualidade e formam mais profissionais. É isso que é importante, essa vinda do Maduro aqui. É o começo da volta do Maduro, o meu já foi há 5 meses atrás, e vai ser a volta da integração da América do Sul, o encontro de amanhã. Muy buenas tardes. Mi nombre es Graia Casela, periodista. Nós estamos acompanhando então aí o encontro do líder venezuelano Nicolás Maduro com o presidente brasileiro. Vamos ouvir a pergunta da repórter. Para que esta nação se sume formalmente. Importante saber se a nossa nação pode se somar formalmente a esse bloco de economias. Senhor presidente, o senhor me escuta? Me escuta? Ela fala sobre a união da Venezuela com os BRICS. Essa vontade foi manifestada. O que os senhores pensam sobre isso? A pergunta deveria ser para o companheiro Maduro. Mas se a pergunta for para mim, deixa eu te dizer uma coisa. É a primeira reunião oficial dos BRICS que eu vou participar depois de 8 anos. E tem várias propostas de outros países que querem entrar nos BRICS. Nós vamos discutir, porque não depende da vontade do Brasil, depende da vontade de todos. A gente vai discutir. Se houver um pedido oficial, esse pedido será oficialmente levado para os BRICS. E lá nós decidiremos. Se você perguntar a minha vontade, eu sou favorável. É um dos temas que conversamos. Assuntos que temos conversado sobre o papel dos BRICS e o seu surgimento frente à nova geopolítica mundial. É uma geopolítica que tem surgido a partir dessa cena de conflitos e que vai trazer desenhos novos para o mundo, que vai trazendo, por conseguinte, novos polos, centros de poder político, econômico, social, cultural, militar. Esse mundo que está sendo desenhado uma América do Sul unida. E que
pode trazer uma América do Sul unida a partir da sua diversidade ideológica, política. Não podemos deixar que as ideologias intolerantes se imponham, as ideologias extremistas, excludentes, ou você pensa como eu, ou você vai embora daqui, você não está conosco. Não, isso é uma ideologia intolerante, extremista, excludente, e sobre essa base jamais poderemos construir uma união necessária frente à diversidade da nossa América. O sonho gigante do libertador Simão Bolívar e de outros libertadores, que era fazer com que nossa grande América se torne um grande corpo político que participe na construção do equilíbrio do universo. Isso foi colocado por Simão Bolívar. E hoje também precisamos estar todos unidos. Isso é colocado hoje em dia como premissa. O estabelecimento da cultura do diálogo, aprender a escutar. E a partir da cultura do diálogo podemos avançar em diferentes assuntos ligados ao desenvolvimento comum, defesa do meio ambiente, da Amazônia, por exemplo, do desenvolvimento social, desenvolvimento de um sistema de saúde público que funcione em todo o continente, de desenvolvimento da segurança alimentar, desenvolvimento da segurança energética. Quantos assuntos importantes nós temos? Desenvolvimento de uma independência financeira, monetária, que a nossa América tanto precisa. Vemos que o poder econômico e monetário tem sido herdado de outras nações. E, a partir disso, essas pessoas que os transmitem para nós acabam nos condenando ao ostracismo, à fragilidade econômica, financeira, monetária. E isso durante séculos e séculos. Estamos ali relegados como povos do Sul. E, por isso, precisamos construir essa nova geopolítica que possui componentes fundamentais. Um deles é a união da América do Sul, da nossa América, a partir das diversidades. E, junto aos BRICS, nós vemos no âmbito geopolítico um elemento que nos pode fazer avançar, a união de 5 países muito poderosos: o Brasil, a China, a Índia, a África do Sul e a Rússia. 5 países poderosos. E o BRICS agora está se transformando no grande imã daqueles que buscam um mundo diferente de paz e de cooperação. Se transformou num grande imã. Quantas solicitações o BRICS já possui? Mais de 30 países estão solicitando. Eles querem estar com o Banco dos BRICS, que hoje é presidido por uma grande brasileira, nossa companheira Dilma Rousseff. O Banco dos BRICS. Ontem eu li a notícia de que a nossa grande amiga e poderosa Arábia Saudita está a passos de unir-se ao Banco dos BRICS. Imaginem vocês o que isso representa. E se perguntarem à Venezuela, vocês aspiram algum dia estar junto aos BRICS? Sim, queremos fazer parte dos BRICS de forma modesta, mas sim fazer parte dos BRICS e acompanhar a construção dessa nova arquitetura, dessa nova geopolítica mundial, desse novo mundo que está à nossa frente. Boa tarde, presidentes. Eduardo Gayer, da Agência Estado, do Broadcast. Queria aproveitar e perguntar para os senhores se os governos negociam retomar a compra de energia da Venezuela, o Brasil retomar a compra de energia da Venezuela, eventualmente usando energia para o abastecimento de Roraima e abater aí a dívida da Venezuela com o Brasil. E aproveitando se as críticas feitas ao presidente Nicolás Maduro por outros países da América do Sul podem dificultar essa integração plena do continente. Obrigado. Olha, eu vou responder rápido para o Maduro poder falar mais. Nós queremos recuperar a nossa relação energética com a Venezuela. Aquele leão de Guri tem que ser colocado em funcionamento, porque não se justifica Roraima ser o único estado fora, sabe, da energia, da matriz energética brasileira, funcionando na base, sabe, da termoelétrica.
muito mais cara, muito poluente, e a gente tem condições. O nosso ministro da Energia vai conversar com o ministro da Energia da Venezuela, e eu espero que o mais rápido possível ele nos convoque, o Maduro, o Chávez não pode vir mais, como o Chávez participou com o Fernando Henrique Cardoso, sabe? Quem sabe o Raul ainda possa vir participar da reinauguração, sabe, do Leão de Guri para o bem do povo brasileiro. A segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte, é uma coisa que a gente aprende em política, que é a narrativa que se constrói contra as pessoas. Eu, se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Então, o Maduro sabe qual foi a narrativa que construíram contra a Venezuela durante tanto tempo. Essa narrativa, durante muitos anos, o Celso Amorim, que era meu ministro, e eu, andávamos ao mundo explicando que não era do jeito que as pessoas diziam que era. Andávamos ao mundo. E eu acho, companheiro Maduro, que é preciso, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não tem das quantas. Então é preciso que você construa a sua narrativa, e eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. É efetivamente inexplicável um país ter 900 sanções porque o outro país não gosta dele. É inexplicável. Então eu acho que está nas suas mãos, companheiro, construir a sua narrativa e virar esse jogo para que a gente possa vencer definitivamente e a Venezuela voltar a ser um país soberano, onde somente o seu povo, através de votação livre, sabe, diga quem é que vai governar aquele país. É só isso que precisa ser feito. E aí os nossos adversários vão ter que pedir desculpa pelo estrago que eles fizeram na Venezuela. É isso. De acuerdo con lo que expresa el presidente Lula. Venezuela ha sido víctima. A Venezuela foi vítima de uma campanha feroz. Por medios tradicionales. Isso pelas mídias tradicionais e também pelas mídias sociais, pelas redes. Vemos que essa campanha é acompanhada de ameaças, agressões políticas, ameaças de diversos tipos. E ninguém pode esquecer que elas foram se encadeando uma após outras. Vimos aí tentativas de assassinato em agosto de 2018. Vimos também a imposição de autoridades paralelas no país, a instauração de quase uma guerra civil, além de ameaças de invasão militar que foram feitas diretamente do Pentágono, da Casa Branca, tentativas de invasão que conseguimos neutralizar, isso por grupos mercenários que foram preparados na Colômbia, isso em 2020, ou seja, várias agressões comerciais, políticas, diplomáticas, acompanhadas de uma agressão midiática que impôs essa narrativa ao mundo, ou seja, que a Venezuela é um Estado falido, um Estado não democrático, e quantas outras coisas. E isso foi acompanhado de uma invisibilização.
das coisas boas que acontecem na Venezuela. Eu posso lhe assegurar, Lula, que toda essa tortura, toda essa agressão vivenciada pelo país Venezuela acabou gerando uma nova consciência, uma consciência nacional de amor à Venezuela. Hoje a Venezuela é outra e eu posso lhe dizer que importantíssimos setores da sociedade venezuelana, inclusive a classe média, empresariado, trabalhadores, hoje têm uma consciência muito diferente da que tinham há 6 anos, 10 anos, 15 anos, sobre esse sentido de pertencimento como venezuelano. Pertencimento como país. E o país inteiro segurou firme, aguentou as dificuldades para assim sair adiante, trabalhando. E pouco se sabe no mundo que durante esses 24 anos de revolução na Venezuela tivemos 29 eleições, Lula. E nós, com nossas forças políticas, modestamente, ganhamos 27, perdemos 2. E em 2007 foi perdido um referendo. Em 2015 perdemos a eleição da Assembleia Nacional, que foi quando começou toda a tragédia de sabotagem interna. Bem, na Venezuela, quem ganha, ganha, e quem perde, perde. E recentemente, em 2020, houve uma eleição na Assembleia Nacional. Perfeito. E em 2021, isso pouco foi mencionado no mundo, houve a eleição dos governadores. E dos 23 governos nacionais, nós levamos 19. E a oposição tem 4 governadores. Ou seja, 4 bons governadores, líderes da oposição. Assim, vemos que a Venezuela está preparada para os desafios futuros, políticos, eleitorais. Temos defendido nosso direito à independência, à soberania, conquistamos a paz que tentaram nos tirar e hoje essa Venezuela em paz está preparada para os desafios vindouros. E para responder à pergunta específica, conversamos com o presidente e dissemos a ele que a Venezuela está preparada para reconstruir essa cooperação elétrica com o estado da Roraima, com Boa Vista e com toda a população fronteiriça. Temos uma oferta de 120 megawatts já pronta, que habilita já a partir de um investimento básico de 4 ou 5 milhões de dólares para que se possa reconstruir as linhas de transmissão. Se alcançarmos isso com eficiente, se isso acontecer, podemos estar prontíssimos, Lula, para voltar a conectar Guri com o estado da Roraima. É um compromisso que eu assumo aqui na sua frente. Conto com a cooperação, o apoio, o investimento dos empresários brasileiros que queiram participar.